Hoje nós já vamos falar sobre o primeiro grupo das plantas, certo? Então, o primeiro grupo, o primeiro filo do reino Plantae são as briófitas. Então, as briófitas, quais são as características gerais das briófitas? Ela é do grego, né? Brion, que é musgo, e phyton, que é planta. Então, os principais representantes das briófitas são os musgos. Esses musgos vocês podem observar e chamar, eu acho que eles são conhecidos popularmente falando como o lodo, né? Então, principalmente no período de chuva, em casas que tem quintal, que tem terraço, a gente observa uma parte assim em cima do terreno, né, de como se fossem umas folhinhas verdes bem pequenininhas. Então aquilo ali são musgos, certo? Óbvio, elas são eucariontes. Se são eucariontes é porque na célula dos vegetais, né, na célula das briófitas, assim como todas as outras plantas, ela vai ter carioteca. São pluricelulares, assim como todos os outros grupos de plantas, ou seja, possuem mais de uma célula, são fotossintetizantes. Isso quer dizer o quê? Que as briófitas, elas realizam a fotossíntese. A gente já falou sobre a fotossíntese quando eu estava falando sobre as algas. O que são fotossíntese? A fotossíntese é o processo pelo qual a planta ela se alimenta. Nesse processo, a planta ela vai precisar da luz solar e da água, vai transformar em glicose, que é o alimento da planta, certo? Essas plantas, como elas são as plantas menos evoluídas, elas não vão possuir vasos condutores e também não vão possuir sementes. O que são vasos condutores? No caso das plantas, os vasos condutores eles são chamados de xilema e floema. Esses vasos condutores eles vão conduzir a seiva bruta e seiva elaborada, né? A seiva elaborada é o que é produzido através da fotossíntese, e a seiva bruta é o que as raízes elas conseguem captar da areia, né? Do ambiente onde elas estão fixadas. Então, essas plantas, as briófitas, elas não vão ter esses vasos condutores, elas não vão ter estruturas de condução. Então, por elas não possuírem vasos condutores, essas plantas elas vão ser bem pequenininhas. Elas podem chegar até 20 centímetros. Então, elas são bem pequenininhas, certo? Que elas não têm estrutura de crescimento. Geralmente, elas vão viver em locais úmidos e próximos da água, mas podem viver também em locais secos, mas elas vão necessitar da água para reprodução, certo? Também podem viver em locais onde tem bastante gelo, já foi encontrada, né? Os principais exemplos são musgos e hepáticas. São bem que a gente tem as hepáticas e aqui os musgos. E aqui são musgos também, certo? Falando da estrutura das briófitas. Então, como eu já falei para vocês, como elas não vão possuir vasos condutores. Então, se elas não têm vasos condutores, elas não vão possuir estruturas que nós consideramos, que nós conhecemos, principalmente vocês, né, como as estruturas de uma planta, que são raízes, caule, folhas. Então, elas não vão ter. Elas vão ter estruturas parecidas, que vão ter funções parecidas, vão ter funções iguais, porém não vão ser estruturas iguais às plantas mais evoluídas, certo? Porque, como eu já disse, elas são plantas menos evoluídas. Então, vamos lá para a estrutura, né? Elas vão possuir rizóides. O que vão ser rizóides? Rizóides vão ser estrutura de fixação. Então, é através dos rizóides que os musgos, que as briófitas, elas vão se fixar no substrato, né? Vão se fixar na areia, né? Na terra, no terreno onde elas vão ser encontradas. Até por cima de outras plantas elas podem ser encontradas. Vocês já devem ter visto regiões verdes numa árvore, por exemplo. Então, elas vão se fixar através dos rizóides. Então, elas vão ter
vai ter a função de fixação e de absorção de nutrientes, certo? Então, vai ter a mesma função das raízes. Elas vão ter filídeos em vez de folhas, que são como se fossem pequenas folhinhas, certo? Essa região em que vai possuir os filídeos e os rizóides, elas são chamadas de gametófito. O que é o gametófito? Vai ser a região em que vai produzir os gametas masculino e gametas feminino. E aí essa região aqui, ela pode ter planta em que, quando não tiver no período reprodutivo, não tem essa região aqui de cima que é chamado de esporófito. Ó, bem que a gente tem um exemplo. Ó, aqui ela não tem a região do esporófito, nem aqui, ó. Aqui já tem, né? Então, a região do esporófito, que é a região em que vai produzir esporos, ela vai ser composta pela seta, que é como se fosse um caulezinho, né? E a cápsula. Dentro da cápsula é onde vai ter o esporo, certo? Então, a parte do esporófito vai ser composta pela célula e pela cápsula. A cápsula é onde vai produzir os esporos, certo? Então, essa é uma estrutura básica de uma briófita. Como as briófitas, elas se reproduzem? As briófitas, assim como a maioria das plantas, elas vão se reproduzir tanto sexuada como assexuadamente, certo? Então, vai existir a planta macho e a planta fêmea, e aí vai acontecer a fecundação. E na forma assexuada é através dos esporos, certo? Nesse caso de planta, né? Nesse exemplo de planta das briófitas, como vocês já viram, a parte gametófita e a parte esporófita, ela vai ser em uma só planta. Existem nas outras plantas que podem ter plantas em que só vai ter o esporófito, em que só vai ter o gametófito. No caso das briófitas, não. No caso das briófitas, elas vão estar numa mesma planta. A região onde vai produzir esporos e a região onde vai produzir os gametas vão estar na mesma planta, certo?